your heart beat light. From now on our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas now. Bom dia, pessoal. E aí, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião de adoração nessa manhã. Hoje aqui, pegando emprestado um lugar especial, o Santuário da Primeira Igreja Metodista Unida de Coral Gables, onde eu também sou pastor. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa reunião. Como você sabe, meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a Primeira Metodista Brasileira, em Downtown Miami. E nós estamos gravando o nosso culto online aqui de Coral Gables, desde o santuário da igreja de Coral Gables. Aproveitar, obviamente, o clima natalino e a decoração natalina dessa igreja tão bonita. Como você sabe, esse é o terceiro domingo de Advento. Um momento em que na tradição cristã nós recriamos, rememoramos e antecipamos a chegada do Salvador, a chegada do menino Jesus, né? Nessa série que nós estamos cobrindo, nós já falamos da visita dos anjos ao sacerdote Zacarias, a mãe de Jesus e Maria, e hoje nós vamos falar da visita dos anjos ao pai terreno de Jesus, José. Você não quer perder essa. Clique em like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir, mais pessoas possam ter a oportunidade de meditar com a gente na palavra de Deus, através do nosso ministério. Tá ok? Eu quero hoje convidar você para um momento diferente, já que é Advento. Meu querido e minha querida, é comum da tradição cristã que a cada domingo de Advento nós acendamos uma vela, recordando dos passos que levaram até a chegada de Jesus, que é essa vela central. No primeiro domingo, quando nós meditamos sobre a visita do anjo ao profeta Zacarias, nós lembramos que foi uma palavra de esperança. O anjo chega para Zacarias e diz: eu venho com palavras de boas novas. E finalmente revelando que a promessa de Deus de um Salvador estava para se cumprir. E por isso nós acendemos normalmente no primeiro domingo a vela da esperança. É tradição também que no segundo domingo nós falemos da grande revelação que Maria recebeu de que seria a mãe do Cristo, do Salvador. E essa palavra, obviamente, é uma palavra de alegria, de gozo santo, pelo privilégio que Maria teve de ser a mãe de Jesus e o privilégio que nós temos como igreja de continuarmos revelando e proclamando a verdade do Evangelho. E hoje, quando nós cobrimos a visita do anjo a José, nós trazemos uma palavra de paz. Nós celebramos a paz que encontramos em Cristo, a paz que vem de Deus.
porque José estava fugindo, José estava com medo, José estava perturbado ao saber que a sua esposa, antes de ser consumido o casamento, estava grávida. E Deus chegou a um extremo para enviar um anjo para acalmar o coração de José e para revelar que ele tinha um chamado a cumprir, o chamado de ser o pai terreno do Filho de Deus. Por isso, na temporada de Advento, no terceiro domingo, nós acendemos essa vela que representa a paz que vem de Deus. Vamos lá, acenda. E com isso, eu quero te convidar a orar comigo, porque eu tenho certeza que tanto eu como você, como as pessoas ao nosso redor, precisam tanto de esperança, de alegria, como de paz. Vamos orar? Deus de graça, amor e bondade, nós louvamos o Teu nome, porque nós sabemos que não merecemos a Tua presença, sabemos que não merecemos o Teu perdão, sabemos que não merecemos sermos chamados filhos e filhas de Deus. Mas o Teu amor é maior que tudo, nos cobre, nos abençoa, nos redime, nos transforma. Nós nos colocamos diante de Ti porque nós precisamos, Senhor, de esperança, porque vivemos tempos difíceis, tempos de incertezas, tempos de confusões, tempos de disse-me-disse, tempos de brigas, tempos de ódio, Senhor, pelas questões mais fúteis, até as questões mais graves. Mas Te damos graças porque, através da mensagem de Jesus, a mensagem de reconciliação, a mensagem de renovo, a mensagem de restauração, nós temos esperança num futuro melhor. Através da alegria que temos, Senhor, ao encontrar com o Teu coração, a termos revelado a Tua verdade ao nosso coração, a recebermos a salvação, a sabermos, temos a consciência e a certeza da nossa vida eterna junto contigo, nosso coração não poderia estar diferente senão ser um coração alegre. Por isso nós Te damos graças, Senhor, pela alegria que encontramos em Ti, pela alegria que encontramos na Tua palavra, pela alegria que encontramos no Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, lava-nos de cada pecado, lava-nos, Senhor, e ajuda-nos a consertarmos os nossos caminhos, para que nós possamos viver essa alegria eternamente. E também te damos graças, Senhor, pela paz que recebemos de Ti, e Te pedimos, Senhor, uma dose extra, Senhor, porque a situação está difícil esses dias, para que nós possamos receber da Tua paz, e não somente receber, mas transmitir a Tua paz. Fica conosco, recebe essa reunião, recebe essa reflexão, fala com o nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Oi pessoal, é chegado o momento de uns anúncios, rapidinho, e também o momento das ofertas. O grande anúncio que eu quero oferecer para vocês é o seguinte: a liderança da igreja se reuniu, a gente estava planejando de ter um culto de Natal presencial e retomar os cultos presenciais em janeiro, mas a liderança da igreja decidiu por adiar novamente. Nós não vamos continuar sem reuniões presenciais devido à pandemia que está chegando a números alarmantes. Essa semana foi de recordes aqui nos Estados Unidos, de mortes, de internações e de infecções. Chegamos a mais de 3.000 mortes em um dia. Então a liderança da igreja decidiu parar com os planos, pausar os planos. A gente tem tentado já há alguns meses retomar pelo menos uma reuniãozinha nossa, caseira, presencial, e não temos tido sucesso por várias razões. Então continuemos orando pela situação do mundo. Nós já temos notícias boas, a vacina já está começando a ser aplicada, a gente está aprendendo mais detalhes dessa situação emergencial, mas o fato é que ainda precisamos tomar muito cuidado. Eu sei que muitos de vocês viajam para o Brasil ou já estão no Brasil nesse momento, então aquele pedido pastoral
tome cuidado, tá? Não relaxe. A gente não relaxou até agora, não relaxe. Porque agora os números são piores do que quando começou. Então a gente tem que levar isso a sério, tá bom? Esse é o meu pedido para você. Se cuida, mas em janeiro a gente vai tentar ver como o nosso grupo pode reagir a essa situação. Tá bom? Esse é o grande anúncio, meu pedido. Que você cuide da sua saúde e da sua família. Tá ok? E bem, você já sabe como você pode contribuir com a nossa obra, como você pode contribuir com os ministérios, com a obra da nossa igreja, porque nós continuamos com o café da manhã para os moradores de rua, nós continuamos com várias obras sociais em andamento, então basta visitar o nosso site firstchurchmiami.org/online-giving, como está aqui na tela, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe. Muito bem, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos do 18 até o 25. Mateus começa assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, perdão. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Quero começar a meditação de hoje com uma pergunta para você. Você já ouviu uma frase parecida com isso aqui? Quando tem que acontecer, não adianta, acontece. Há alguma coisa parecida com isso. Eu conheço muitas pessoas que acreditam nisso, né? Que guiam, ou que acham consolo, ou que simplesmente têm isso como uma certeza de vida. Quando tem que ser, será. Não adianta fugir. Eu confesso que eu já pensei assim. Já fui levado a pensar assim. E hoje, nem tanto. Mas eu não quero entrar nessa polêmica não, porque eu quero respeitar o seu direito de pensar assim, né? Porque, por exemplo, quando nós lemos essa passagem de hoje, dá uma sensação de que tinha que ser e por isso foi. Por que eu digo isso? Porque José, querido, ele cumpriu um papel fundamental na vida de Jesus, como seu pai, como seu mentor, como aquele que o ensinou uma profissão. Enfim, foi um pai. Mas a gente tem pouquíssima informação na Bíblia sobre a vida de José. Essa é a grande verdade. Mas no plano da salvação, no plano geral de Deus, no plano mais abrangente, com certa distância, a gente pode claramente dizer, tranquilamente dizer, que José tinha um papel fundamental porque José, como diz o texto, era filho de Davi. Ele pertencia à genealogia do rei Davi. Ele era descendente do rei Davi. E por que isso é importante, pastor? Porque assim como havia profecias dizendo que uma virgem daria à luz a um filho, e ele seria chamado Emanuel, também havia profecias de que viria da
linhagem de Davi, da casa de Davi, da genealogia de Davi, o Salvador, o Libertador, o Messias. E o povo judeu, naquele período, debaixo da opressão do Império Romano, com riscos à sua religiosidade, com riscos à sua liberdade, com riscos ao seu sustento financeiro, ansiava desesperadamente por um Salvador, por um Libertador, por um Messias. Porque a história do povo judeu é marcada por essa intervenção de Deus, enviando salvadores, enviando libertadores, enviando guerreiros que libertavam o povo de Deus, o povo judeu, das mãos dos opressores estrangeiros. Moisés foi um libertador do povo judeu que estava debaixo da opressão do Egito. No livro de Juízes nós temos vários exemplos dos juízes. Vou citar aqui Gideão, que é um famoso, Sansão, que é um famoso, Rebeca, que é uma famosa, enfim, tantos outros. Davi, que venceu Golias, Davi, que venceu os filisteus, Davi que venceu tantas guerras. E de tempos em tempos Deus enviava alguém que libertava o povo da mão dos seus opressores, dos seus pecados. E o povo ansiava, nesse contexto do Evangelho, no contexto do primeiro século, o povo judeu ansiava por um libertador, né? Tanto que pipocavam falsos líderes, falsos profetas, clamando ser o Messias, né? Havia revoltas, cerca de 170, 160 anos antes de Cristo, houve a revolta dos Macabeus, sempre buscando se libertar contra os opressores, né? No caso, de novo, era o Império Romano. E há 2 semanas atrás a gente viu que na narrativa tão bonita, quando chega o anjo fala para o profeta, para o sacerdote Zacarias, de que ele chegava com boas novas, anunciando o nascimento de João, o profeta que prepararia o caminho do Messias. Então, queridos, o que eu quero dizer com tudo isso é que José tinha um chamado especial para a vida dele, ele tinha um plano a cumprir, um plano que Deus tinha para a vida dele, porque ele era o representante da linhagem de Davi. Mas aqui que está a sutil diferença, queridos. Deus não tocou num botão e transformou a cabeça de José. Deus não castigou José porque ele estava fugindo do compromisso dele com Maria. Deus fez sim algo extraordinário, enviou um anjo em sonho para falar com ele. E ao falar com ele, ele acordou convencido de que ele deveria tomar Maria como sua esposa e não fugir, e assumir a paternidade terrena de Jesus Cristo. Mas Deus não o obrigou. E aqui esse é um ponto de muita tensão e muito debate teológico através dos séculos, que eu não quero gastar esse seu tempo com isso agora, mas é interessante mencionar, porque, por exemplo, um dos pais da igreja, Santo Agostinho, ele não gostava, ele não era crente, a mãe dele ia à igreja, mas ele não gostava, ele não tinha fé, ele era um filósofo, mas ele gostava de ouvir o padre pregando, porque o padre tinha uma retórica muito boa, então ele ficava do lado de fora ouvindo, até que um dia ele foi convencido, ele foi tomado da graça de Deus, e foi convencido, e se arrependeu, e se tornou quem se tornou. E ele lança o conceito de graça irresistível, segundo ele, como quando Deus se aproxima de nós, revela a sua graça a nós, é impossível dizermos não. E isso deu origem a um conceito de predestinação, de que Deus, quando quer, Ele faz, Ele te convence, Ele te muda, e não adianta. E essa, na verdade, muitas das vezes, é a sensação que nós temos. Não é verdade? No nosso dia a dia. Quando tem que ser, quando tiver que ser, será. Não tem jeito.
Eu posso atestar, por exemplo, uma história pessoal. Alguns de vocês talvez já saibam, mas eu recebi o meu chamado quando eu tinha 17 anos de idade. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Argentina, né? E aí recebi um chamado, tive uma visão num congresso de jovens e juvenis. Na última oração do evento, depois de 4 dias, na última oração, no meio da oração eu tive uma visão, e eu lembro claramente da minha visão, eu lembro das cores, eu lembro da cena, lembro da sensação que eu tive. É muito forte, foi uma experiência muito forte. Mas eu, aos 17 anos de idade, não tive a sabedoria para entender o que aquela visão significava. E confesso para você, querido, que eu não queria entender o que eu achava que ela significava. Ou seja, eu criei certas desculpas e adaptei a interpretação daquela visão para eu fazer o que eu queria fazer. Então, querido, o que eu estou querendo dizer com isso? Por 12 ou 13 anos, de certa maneira, eu resisti à vontade de Deus. Eu resisti, eu não segui a vontade de Deus porque eu não entrei no ministério. Eu não entendi que deveria ser isso. Eu preferi seguir outro caminho. E dizer que eu me arrependo ou não me arrependo, não vou te dizer isso não. Porque eu creio que Deus me ensinou muito através do caminho que eu segui, me deu muitas experiências que me servem hoje para o ministério. Tive erros, tive falhas, tive meus problemas, mas Deus transformou tudo isso em coisas positivas, em experiências positivas que eu uso para o meu dia a dia, para a minha vida e para o meu ministério. Né? O que eu posso dizer com certeza, querido, isso é o que eu acredito, é que Deus não desiste de nós. Deus não desiste dos seus planos. Deus continua nos convidando e nos convidando e nos convidando e nos convidando. E graças a Deus, quando nós entendemos que Ele está nos convidando e dissemos sim. Mas muitos se vão desse mundo sem dizer sim, sem cumprir o propósito que eles tinham na vida, sem conhecer a Deus, sem experimentar do amor e da paz que vem de Deus, sem experimentar da esperança transformadora que nós encontramos em Jesus Cristo. Isso é uma realidade, queridos. Para quem acredita no livre-arbítrio, eu acho que esse é o entendimento que nós devemos ter. Deus nunca desiste de nós, isso eu afirmo com toda certeza, sem medo. Agora, se tiver que ser, será? Eu acho que é uma simplificação. Compreendo aqueles que assim entendem, compreendo aqueles que assim seguem a sua vida. Mas eu acho que é uma simplificação. Nós tivemos na história recente, um movimento chamado movimento fatalista, muito forte, no período ali entre a Primeira e Segunda Guerra, inclusive na Segunda Guerra, que as pessoas simplesmente falavam isso, se tiver que ser, será. Então iam para a rua, imagina Londres sendo bombardeada durante a Segunda Guerra. Eu tive um probleminha aqui no vídeo, tive que recomeçar. Então Londres sendo bombardeada, queridos. Os fatalistas saíam na rua, certos de que se eles tivessem que morrer, eles morreriam. Se eles tivessem que viver, eles viveriam. Soa parecido alguma coisa com você, querido? Será que você conhece alguma pessoa que vai para a praia, hoje em dia no Rio de Janeiro, ou seja onde for, que vai para a rua, vai para os restaurantes e diz assim: se eu tiver que pegar Covid, eu vou pegar.
Se você é assim, com todo carinho e respeito, você é um fatalista. Você acredita que o destino irá se cumprir como tiver que se cumprir. E o entendimento que a Bíblia nos orienta, o entendimento de vida que a Bíblia nos sugere, é diferente. Porque se tiver que ser, será, querido, significa que a sua vida está predeterminada do início ao fim. E se a sua vida é predeterminada do início ao fim, você não tem o livre-arbítrio. Você não tem liberdade de dizer não. Porque ainda que você queira dizer não, você será obrigado a fazer. E isso, para mim, querido, o nome disso é escravidão. Quando você é obrigado a ser, fazer, falar e agir da maneira diferente daquela da qual você quer ser, daquela qual você é, você não é livre. Você é um escravo, você é uma escrava. Então, queridos, eu tenho o entendimento de que viver sobre essa noção de que o que tiver que ser, será, é uma ideia fatalista, é uma ideia de predeterminação, é uma ideia que não está de acordo com o amor de Deus, que é tão grande, que é tão sublime, que é tão surpreendente, que é tão incondicional, que Deus te ama e te dá liberdade de dizer não. Deus te ama a ponto de te permitir rejeitá-lo. Mas eu dou graças a Deus que Ele não desiste de nós. Ele nos ama demais para desistir de nós. Ele enviou o seu Filho para provar que nos amava. Ele preparou o seu Filho debaixo da orientação de José e de Maria, para ser um homem bom, um homem exemplar, um homem treinado nas Escrituras, a ponto dele ser julgado por pregar a verdade, ser crucificado por pregar libertação genuína, e ressuscitou. E mesmo após a ressurreição de Jesus, Deus continua enviando pessoas, apóstolos, presbíteros, irmãozinhos e irmãzinhas, a pessoa que ama a igreja e limpa o banco, a pessoa que ama a igreja e canta. Tantas pessoas, através dos séculos, continuam a missão de Jesus Cristo, porque Deus não desiste de nós. Ele continua chamando homens e mulheres, e crianças, e velhos, e adultos, para cumprir a sua missão, para seguir com a sua missão de proclamar esperança, de proclamar amor, de proclamar paz, de proclamar união, de proclamar transformação, de arregaçar as mangas e ajudar o próximo, de arregaçar as mangas e buscar mudar o mundo, de defender o pobre, de defender o oprimido, de defender a vítima de racismo, a vítima de violência, a vítima de abuso. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua igreja, e o plano dele está em movimento, querido. Você pode negar, você pode rejeitar, mas Ele vai continuar te chamando. Primeiro Ele vai te chamar a viver com Ele, em comunhão com Ele, porque Ele quer que você viva em comunhão com Ele. Ele quer viver em comunhão com você, porque você tem valor, um valor inestimável, um valor, nós não podemos dar preço para a sua vida. E Ele não desiste de você, e Ele não desiste de você, Ele não vai desistir de você. Você vai dizer, não quero, e Ele não vai desistir de você. Ele vai continuar enviando anjos e pessoas que são anjos. E eu digo isso, querido, porque nós vivemos num mundo materialista, no mundo do aqui e agora, no mundo do palpável.
Então você não é obrigado, você não é obrigada a acreditar em visão de anjos, em visão espirituais. Você não é obrigado a acreditar em profecias. Mas você vê a vida como é. Aquelas pessoas que Deus envia, que mudam, elas fazem parte da sua vida, te dão uma palavra que muda a sua orientação, e mudam para melhor. E você da mesma forma sabe aquelas pessoas quando elas falam alguma coisa que vem de Deus para você e você rejeita, você também vê as consequências. E não venha dizer que é castigo de Deus, não, é consequência da sua decisão, querido. É consequência da sua decisão, minha querida. Mas o que é importante é que Deus não desiste. Ele tem esse chamado, Ele quer estar com você e Ele não desiste. Já que eu falei uma parte do meu testemunho, eu vou dar outra parte. Porque cerca de 12, 13 anos depois, como eu vinha falando, que eu não segui o ministério, tentei viver a vida de outras maneiras, como eu achei que deveria ser. Eu estava trabalhando como corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Eu lembro uma sexta-feira de manhã, fui num treinamento na Península, no stand da RJZ Cirela. Treinamentozinho normal, a empresa que eu trabalhava ficava perto dali da Península, então a gente foi andando, dava para ir andando e voltar. No que eu estava voltando, querido, uma senhora parou o carro, falou, por favor, me ajuda. Eu falei, pois não, senhora, o que houve? Eu estou precisando ir para o lugar tal, você sabe como é que eu faço? Eu falei, sim, muito simples, a senhora segue reto aqui, ó, tá vendo o sinal ali? Ao invés de pegar a direita, você pega a esquerda, aí vai fazer outra esquerda, a senhora vai entrar na Avenida Ayrton Senna, aquela avenida larga, muitas pistas. Depois você vai virar à esquerda, você vai pegar a Avenida das Américas, é outra pista outra rua com muitas pistas. E aí é só seguir. Vai chegar um momento aí, talvez a senhora tenha que perguntar de novo, ou seguir o número aí, não tem mistério não. É basicamente um L, vai reto e vira. Sabe o que ela falou, querido? Ela falou assim, mas eu já tentei isso. Já falaram para eu fazer isso aí que você está falando e eu paro aqui já toda hora. Já é a terceira vez que eu estou parando aqui. Aí, opa, já me chamou a atenção, né? Ou é malho, ou é um papo, né? Furado. Mas eu estava num momento, né, com Deus, falei, será que Deus quer me mostrar uma situação aqui? Eu já fiquei atento, né? Já abri o ouvido. Ela, você não quer entrar no carro e ir comigo, não? Eu falei, leva ele. Eu falei, tinha um coroa do meu lado, né, que trabalhava comigo. Eu falei, por que não leva ele? Senhor de mais idade, né? Até para ele economizar as pernas. Aí ela, não, você. Pode ser você, não? Eu falei, Jesus, e agora? Eu falei, tá bom, não tem problema não. Vou com a senhora. Aí ela começou a se desculpar quando eu entrei no carro, falou, não consigo entender, a coisa mais simples do mundo, e eu parava ali no mesmo lugar. Eu falei, não tem problema não, vamos seguindo. E fomos conversando, querido, foi um papo muito interessante, muito legal, muito produtivo. E aí antes dela, de eu descer do carro, dentro do contexto que a gente estava falando, né, ela olhou para mim e falou assim, Lucas, posso te dizer uma coisa, uma opinião de uma pessoa que tem um pouco de mais idade, um pouco mais de experiência. Segue aquilo que você tem paixão. Faça da sua vida aquilo que você ama. Sabe, aquilo que quando você está à toa, você fica pensando. Que você fica pensando, até se tiver problema, você fica pensando como resolver o problema. Segue esse caminho. Sabe, se a corretagem não te agrada tanto, segue esse caminho. Então, querida, eu comecei um período de discernimento, porque naquele momento ali, eu entendi claramente, e entendo até hoje, que Deus estava usando aquela situação, que Deus estava usando aquela mulher, para falar alguma coisa comigo. Porque eu estava justamente vivendo um período da minha vida, que eu estava na empresa trabalhando, era difícil até de me concentrar, porque
eu pensava na igreja, eu pensava nas coisas, nos grupos. Eu estava retornando para a minha igreja onde eu fui batizado, a igreja metodista Betel em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E aí eu ia tomar um cafezinho na rua, eu ficava pensando, né, o que eu podia ajudar, o que eu não podia ajudar. E tudo aquilo, e eu entrei num processo de discernimento, e foram meses e meses, foi um caminho. Meses não, foram 2 anos, mais ou menos. E aí Deus começou a abrir as portas de uma maneira, querido, que eu fui indo. Né? Chegou a abrir a porta para eu vir para os Estados Unidos estudar, um lugar que eu nunca pensei vir, que eu nunca almejei, nunca quis, nunca planejei, nunca desejei. Vim para os Estados Unidos de estudar, com um plano muito claro de que eu ia voltar para o Brasil depois de 4 anos. E aqui estou eu, pastoreando 2 igrejas. E te digo mais, querido. Nesse caminho, nessa caminhada, eu passei 2 anos de discernimento com a minha família, com a minha esposa, para saber se realmente era para a gente ficar nos Estados Unidos ou voltar para o Brasil. E essa era uma questão. A outra questão era em que lugar dos Estados Unidos, porque havia possibilidade de eu ir para o Texas, para Kansas City, para Nova York, para New England, para Georgia, para Virgínia. E é engraçado que eu falava com alguns pastores metodistas, inclusive brasileiros daqui nos Estados Unidos, eles falavam: a Flórida é o lugar mais difícil para você ficar, por várias razões. E aonde que eu estou, querido? Estou em Miami, na Flórida. Uma convicção de chamado, querido. Uma convicção de estar seguindo a voz de Deus. Uma convicção que me dá paz, não importa as circunstâncias. Não é que tudo é uma mil maravilha, não. Igual alguns pregam por aí. Você está seguindo a voz de Deus e os problemas também acontecem, não é moleza, não. Mas você tem uma paz interna, um norte, uma orientação, porque você sabe que você está no caminho certo. E eu acho que é isso que aconteceu com José. José, quando teve aquela dúvida, sem saber que ele estava fugindo do chamado de ser pai de Jesus, ele tentou fugir, mas Deus não desistiu, insistiu, enviou até um anjo para ele, para falar com ele, e José acordou com a convicção de que aquilo é aquele que deveria fazer, ser o pai terreno de Jesus, casar com Maria. E é por isso que no 3º domingo de Advento nós falamos de paz, porque José seguiu sua vida com paz, porque ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia qual era o propósito do filho dele, ele sabia qual era o propósito de vida da mulher dele. Deus enviou um anjo para José. Deus enviou uma anja, uma senhora, uma mulher, que foi o anjo na terra que falou comigo. Através das palavras delas, Deus me despertou e me fez entender que eu deveria ouvir a voz dele, estar mais sensível à voz dele, e me deu um grande ensinamento, porque aquela mulher não era cristã. E me deu então um ensinamento que nem sempre Deus usa os cristãos para nos orientarem. Segura essa daí, dorme com essa. Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te ama. Deus não vai forçar você a fazer nada, porque Deus te ama. E quem ama, ama em liberdade. Quem ama, dá opção. E o dia que você compreender esse chamado, aceitar esse chamado e seguir esse chamado, sua mente e seu coração estarão repletos de paz. Então minha oração é que nesse Natal, nessa época de Natal, você venha reencontrar Jesus, você venha reencontrar a paz, a salvação, a esperança, a alegria, para seguir o propósito que Deus tem para a sua vida, para seguir uma vida em comunhão plena com Deus,
livre do pecado. Porque disse o anjo que o menino deveria se chamar Jesus, porque ele salvaria o povo de Deus dos seus pecados. Minha oração é que você se abra a Deus e venha não somente experimentar essas dádivas, experimentar a graça de Deus, mas compartilhar a graça de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Eu quero te convidar para voltar aqui no próximo domingo, tá? E que sua semana seja muito abençoada. Escreve para a gente, compartilha o vídeo, comenta. Se quiser bater um papo, procura a gente. A gente está aberto para bater um papo, tá certo? Que Deus abençoe sua semana. Eu te espero aqui no domingo que vem. Vamos receber a bênção? Que a graça, o amor e a paz que excede todo o entendimento, que vem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, encha a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.